Beto pergunta sobre a validade do pó da moringa, né? Beto, a validade sobre o pó da moringa, ela, eu vi relatos de alguns trabalhos que vão até 2 anos, né? Mas como os órgãos reguladores, né, precisam de prazos para alimentos mais curtos, né, a gente coloca 6 meses, mas ele vale muito mais que 6 meses. Um exemplo é o mel. O mel ele não tem validade, né? O mel ele foi encontrado em pirâmides do Egito ainda em bom estado de conservação, né? Mas como há uma regulamentação, tem que se seguir a regulamentação, né? Então a gente coloca 6 meses, mas ela vale muito mais que isso, armazenada da forma correta, né? A forma correta seria como? Em uma embalagem que não entre luminosidade, né? Porque a luminosidade altera as características do produto. E outro ponto a se considerar é a vedação, né, da embalagem, porque se você abre ela com frequência, ela absorve muito a umidade do tempo se estiver úmido, então ela não tem uma durabilidade tão grande. Gabriel, eu vou falar aqui sua resposta sobre a vagem que você pergunta. Então, acho que todo mundo está vendo aí, está assistindo uma coisa fantástica, que é a utilização da moringa, ela não tem limite. É uma coisa fantástica. Ela pode trazer para o campo, onde não tinha muitas opções, ela traz uma coisa assim fantástica, que é a possibilidade de você estar criando coisas novas, de você estar inventando formas diferentes, mas inventando assim com propriedades agregadas, ou seja, com um valor não só econômico, mas como um valor nutritivo. Para você ter ideia, as vagens verdes, eu como, minha esposa já fez várias vezes estrogonofe, utilizando assim aqueles grãos, e fazendo também tipo de molho que acompanha saladas, que acompanha pratos de carnes, que acompanha, ou seja, a culinária em geral. Ela, para você ter ideia, na Indonésia e lá na Índia, ela é vendida em feiras livres. Então, você compra vagem como você compra a nossa vagem. A vagem de moringa ela é tão requisitada, ou mais requisitada, que até a nossa vagem leguminosa aí, certo? Então, é um produto rico e ela traz em si toda a concentração dos nutrientes nela, de uma forma, porque na semente é a continuação da espécie. Então, nós temos ali um alimento muito rico, que vai substituir não uma coisa, mas sim dezenas de coisas ao mesmo tempo. Eu digo assim, substitui um bife, substitui um iogurte, substitui uma cenoura, substitui um espinafre, tudo junto e com uma proporção enorme assim de benefícios a mais, ok? O Marcelo está aqui, veio trazer experiência, na Serra da Mantiqueira aqui a gente está testando, o seu Gélio aqui que nos está emprestando a sua casa para a gente fazer esse vídeo. Ele tem já uma árvore de 3 metros de altura, que foi a semente aqui que nós trouxemos pela primeira vez. A região ela prova ser assim produtiva, embora pelo declive que existe aí, como se diz, a necessidade de um manejo. Eu digo o seguinte, ter água em abundância, ter a cobertura seca nas plantas, de ter então uma preparação do solo, uma preparação de onde ela está, não simplesmente jogando uma planta lá esperando que ela vá crescer. Não, ela precisa de alguns tratos. Marcelo, você, no hectare que você tem, que eu sei de sair, para falar, eu acho que está todo mundo querendo ouvir o seguinte, quanto você conseguiria produzir por mês em quilo do pó concentrado? Eu acho que é uma pergunta que vocês fariam, não? Por mês de quilo. Primeiro eu quero falar a Beto que será muito bem-vindo na Bahia, né? Quando você for, me avisa com antecedência que a gente programa, né, para a gente passar um dia lá na moringa, né? E sobre a produtividade por hectare de moringa, isso vai depender muito da adubação do solo, do manejo adotado, mas dá para se conseguir mais de que 1 tonelada de pó, né? Mas Por isso quanto? por hectare. Não, por quanto? 1 tonelada? 1 tonelada de Por pó. ano? Não, por colheita. Por colheita? Não, É. pera. Por hectare, não, aqui os números aqui a gente pode confundir, né? Nós estamos falando só em 10 mil metros, gente. 10 mil metros.
Um hectare você consegue, por exemplo. Gente, é um produtor que está falando, eu só estou questionando aqui que talvez fosse a dúvida de vocês. Isso em um manejo muito bom de adubação e, né, tem-se registros de mais de 30 toneladas em um ano, né? Então eu estou trabalhando com uma produtividade baixa, né? Só que isso daí vai depender de um manejo muito rigoroso, né? Mas lá a gente está conseguindo cerca de 500 quilos por colheita a cada 45 dias, né? Isso porque o manejo ainda não é muito eficiente, mas com o manejo eficiente consegue-se dobrar essa produção, né? Para se conseguir dobrar, teria que ter adubação química, teria que ter um manejo muito mais tecnológico, vamos dizer assim, né? Gente, esse vídeo vai ficar exposto aí depois, vocês poderão revê-los, inclusive a gente vai subi-lo pelo YouTube também, colocar esse link para que mais pessoas tenham assim conhecimento, né? A Marcela, Ana está fazendo uma pergunta aqui sobre os benefícios. Fala um que você teve e eu vou falar um que eu tive. Uhum. Eu não costumo falar muito os benefícios, gente, não é por falta de não tê-los, e sim por até um respeito. Eu quero que o conhecimento ele vá gradativo. Como a gente está assim, comemorando aí um ano praticamente dessa divulgação, eu acho que já chegou a hora da gente falar algumas coisas mais diretas, né, que seria assim os benefícios obtidos. Mas Marcelo, você não falou para mim, mas eu quero que você fale aí para a galera toda. Dos principais das principais melhoras que eu obtive, né, foi a disposição, né? Quando no terceiro dia que você começa a usar moringa, você já nota uma disposição, um vigor, né, no seu dia a dia, né? Porque ela começa vamos dizer assim, a preencher as suas necessidades diárias de nutrição de micro e macronutrientes, né? Então isso causa, como consequência, uma vitalidade, né? Esse foi um dos primeiros benefícios, né? Tem centenas de Não, fala uma assim benefícios. para você, sua pessoa direta. Uhum. Você falou que teve assim um benefício da vitalidade. O que você quer dizer com isso? Vitalidade vamos dizer assim, uma preguiça que você tem de ir, né, em algum local, né? E aí você consumindo a moringa, eu senti muito sem mais preguiça, sem aquela moleza, aquela fraqueza, né? Então a moringa... Tá bom, até que você pensa numa outra, deixa eu falar uma minha. Gente, não escondo de ninguém, a gente tem aqui um filho especial de 33 anos, de qual eu me dedico aí praticamente minha vida por ele, tá? E no carregar ele do quarto para a sala, da sala para o quarto para dormir, um tempo atrás eu fiquei praticamente com as juntas, com as cartilagens, sei lá, como pode dizer assim, quase que travadas, o corpo já não aguentava fazer muito movimento. A partir do uso com a moringa, aí o que acontece? Isso desapareceu. Eu tenho 60 anos, mas eu dirijo aí, vamos supor, só para dar uma ideia, eu dirijo 500 quilômetros, saio do carro como um garotão aí, sem sentir nenhum peso, nenhum estresse. E antes não, o joelho inchava, doía, eu não conseguia, levantava de manhã para botar o pé no chão, já era difícil. Ou seja, além de tudo isso, ele me deu o quê? Essa vitalidade, no que eu quero dizer, essa disposição, um bem-estar que a gente fala, puxa vida, né? Eu vou fazer mais por esse povo, porque só eu conhecer não é legal, porque eu acho o seguinte, que muita gente precisa, muita gente aí que precisa de um bom alimento, precisa assim, de maior vitalidade para enfrentar o dia a dia, que não é fácil, que trabalha duro no sol, então eu acho o seguinte, que o que a gente quer levar para essas pessoas uma possibilidade de vida melhor, o que a gente faz é isso, tá? Então, esse é um testemunho que eu dou aqui para vocês, ok? O que por exemplo, o Marcelo, eu sei que ele na cidade dele, ele faz a distribuição lá no envelope aluminizado, até nos espelhamos a esse envelope aí para poder fazer a distribuição, de uma forma começando aqui ainda, né? E algumas pessoas dizem para você que ela faz bem. Dá um exemplo desse, Marcelo. Bom, primeiro, existem relatos lá na minha cidade de pessoas que em tratamento com quimioterapia, quando não usam a moringa, né, elas não conseguem fazer
o tratamento, porque a moringa ela aumenta o sistema imunológico, permitindo se fazer as sessões de quimioterapia, né? Outros relatos é principalmente com diabetes, né? E esse é um relato meu do diabetes que eu descobri que estava com a glicemia alterada em 280 miligramas, né? Com uma semana de uso pela manhã, meio-dia e à noite, né, do chá e do pó da moringa, na primeira semana ele baixou 110 pontos, né? Na terceira semana se manteve, na segunda semana se manteve, na terceira foi para 94 miligramas. Então, e outros relatos como melhora da visão, melhora da queda de cabelo, né? Aumentar a vitalidade em outras pessoas também. São muitos e muitos relatos, né? Que não é papo de vendedor, né? Mas sim de pessoas que comprovaram o efeito que a moringa trouxe, né? Então, o Beto está falando aqui sobre o magnésio que a moringa tem. Como vocês sabem, eu não sou nenhum médico, nenhum mestre na área, mas eu vou dizer o que a gente tem estudado em livros, tá? Como qualquer um de nós. O magnésio ele é muito importante, porque ele vai parar na nossa... É um produto que é intracelular, né? Que vai repor realmente assim, o nosso cálcio e vai nos fortificar. Então, e o magnésio você tem que buscar na natureza, ele não existe assim em muitos alimentos não. E um dos alimentos que ele tem numa quantidade expressiva é a moringa, tá? Então, a moringa, só por esse fato, ela é extremamente importante nesse fator de magnésio. Antes eu me lembro assim que meu pai, minha mãe, falavam assim, já tomou o Salamargo e tal. Então de vez em quando, uma vez por 2 vezes ao ano, eu sei que eles davam isso pra gente e era muito normal. E hoje o sal que a gente come, além de ele ter um tanto de iodo, ele é limpinho, ele é fininho, mas ele tem o quê? Sem magnésio. Infelizmente foi retirado, porque é aquela parte úmida do sal. E a moringa, ela vem para quê? Ela vem repor essa percentual aí do magnésio no nosso organismo, que é vital para a gente. Muitas pessoas morrem de mortes súbitas, morrem aí sem saber do que morreu, porque vai verificar assim a fundo, era uma falta do magnésio. Às vezes são pessoas assim que abastadas, que tem bastante capacidade, que tem bom alimento, mas faltou alguma coisa essencial. E a moringa ela é tão boa que nesse ponto aí ela tem quase que todos os nutrientes. Eu vou dizer a palavra aqui correta que eu sempre gosto de usar, em abundância. Ela gosta de ser cuidada com bastante manejo, mas o retorno que ela nos dá é uma grande abundância. Então é muito, 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 muito legal tudo isso, né? E aqui nós temos um problema sério também, que é o manejo da planta enquanto pequena, porque muitos animais a querem, né? Comem. Por exemplo, formiga cabeçuda, ela, sei lá, ela acabou com milhares de minhas plantas assim do dia para a noite. É uma coisa impressionante. Então o manejo é tudo que a gente tem que ter para a gente ter esses benefícios depois da moringa, ok? Então vamos ver alguma pergunta aqui, a gente não consegue ler direito aqui, a gente vai indo aos poucos, se ficar alguma para trás a gente promete responder no detalhe, tá? Deixa eu ver ali, Gabriel. Marcelo, você tem um plantio mais espaçado para a produção de sementes, vagens, flores também, e a variedade da Índia PKM1 é realmente diferente? Bom, eu ainda não tenho meu plantio para sementes, né? Só tenho plantio para folhas. Mas a variedade PKM1 foi um melhoramento genético que eles fizeram, né? Porque o óleo produzido pela variedade PKM1, ele é um óleo mais fino, vamos dizer assim, melhor para a saúde, né? E mais palatável também, né? Sem contar que a produtividade da PKM1, ela alcança 3 vezes mais produção do que a moringa, né? A desvantagem da PKM1 é que ela é uma planta anual, no final do ciclo ela morre, então, se eu não me engano, ela é um híbrido, né? Então ela produziu, ela morre e daí se utiliza, você arranca no final do plantio para utilizar o caule, as raízes. Lá na Índia eles utilizam muito, né? Toda a planta, né?